Mas Caio, o que são essas posturas? O que é asana? Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é essa coisa que acabou sendo a mais famosa dentro do yoga, que são os asanas, ou seja, as posturas. Eu falo um pouquinho do porquê que eles estão dentro de uma prática e porquê que eles são considerados muito importantes. E também eu trago algumas visões, alguns fundamentos para que a gente possa entender o asana melhor. Essa aula faz parte do Yogalaya, que é a minha escola de yoga. Se você quiser conhecer melhor a escola, clica no link que está aqui na descrição. Beleza? Vamos para a aula. Alô, alô, seja muito bem-vindo ao Yogalaya e hoje vamos para a aula sobre fundamentos do asana. Como você já deve imaginar, você já deve ter ouvido por aí, asana são as técnicas corporais que a gente usa dentro do yoga. Existem muitos motivos também pelos quais a gente faz asana, tá? A asana, então, por exemplo, como o Patanjali traz, é Sthira Sukham Asanam. Então ele fala que asana é uma posição firme e confortável. A gente, quando faz um asana, a gente está buscando firmeza e conforto. Mas também tem outras interpretações para esse sutra sobre o que é asana. A asana também é uma forma da gente trabalhar o nosso corpo para chegar no equilíbrio entre isso, que é sthira, que é rígido, e que é sukha, que é confortável. Então, por exemplo, às vezes eu estou numa posição que é muito confortável, zona, assim, relaxadão, é legal fazer um asana para me dar mais firmeza, para me dar mais rigidez. Ou se eu estou muito durão, eu fazer um asana para me soltar, para me dar mais flexibilidade, pode ser muito interessante também. Então, o asana pode ser essa coisa que a gente manipula o corpo, a gente trabalha o corpo para chegar nesse equilíbrio entre o que é sthira, rígido, forte, firme, e entre o que é sukha, que é confortável, que é prazeroso, que é fluido, tá bom? No sutra seguinte também, Patanjali fala de Prayatna Shaitilya, ou seja, asana, ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar para desatar nós. Ou seja, a gente tem muitos nós no corpo, tanto físicos quanto emocionais, que acabam ficando presos em partes do corpo. Então, quando a gente movimenta o corpo de diversas formas diferentes, a gente vai liberando tensões que acabam ficando acumuladas ao longo do tempo no nosso corpo de diversas formas. Então, às vezes, você vê uma pessoa muito travada, muito rígida, é porque ela tem muitas tensões acumuladas ao longo do tempo. E uma função muito importante do asana é a gente começar a trabalhar o corpo para ir soltando essas tensões, para que a gente vá tendo não só um corpo, mas como uma vida, uma mente livre de tensões. Quando eu vou pensar numa prática de asana, tem algumas características que eu gosto bastante de levar em consideração, que são basicamente de eu movimentar o corpo, a coluna principalmente, em diversas direções, tá? Então, basicamente, tem 6 posições mínimas que eu gosto de trazer para a prática, tá? Para que a gente consiga realmente movimentar a coluna de diversas formas em direções diferentes, para que a gente não fique só, por exemplo, fazendo movimentos para frente e para trás. Eu gosto sempre de fazer flexões para o lado e torções. Então eu vou chegar lá melhor. Quais são as 6? Primeira, eu falaria da anteflexão. Anteflexão é quando a gente movimenta o corpo, a coluna para frente, tá? Então a cabeça, desde a cervical, lembra que a coluna ela vem do alto da cervical até lá embaixo no cóccix. Então, eu fazer uma anteflexão é quando eu jogo o corpo para frente. Então eu vou fazendo tanto esse formato de bolinha, a minha coluna ela vai gerando esse movimento, que a gente gera um alongamento melhor das vértebras, a gente abre espaço, vai gerando esse alongamento, que é muito interessante. Outra posição é a retroflexão ou hiperextensão, que é quando a gente faz o oposto. Então, em vez de a gente ir para frente, a gente faz para trás. E vai gerando uma curvatura para trás nas costas, tipo assim, ó. Vai para trás. Então, tanto pescoço quanto coluna vão fazendo essa curvatura para trás, tá? Ela não é uma posição muito natural, não é um movimento muito natural do corpo, mas é interessante também a gente trabalhar a coluna nessa direção para que a gente vá ganhando maleabilidade da coluna e, com isso, recursos para interagir na vida, né, no dia a dia. Outra posição que é muito importante são as lateroflexões, tá? Que é quando a gente gera a compressão de um lado e o alongamento de outro. Por exemplo, quando eu faço assim, ó. Tá vendo? Que eu gero uma compressão nessa região do corpo e eu gero um alongamento nessa. E aí depois a gente compensa. Sempre tem que compensar. Tá? E outra coisa são as torções de coluna, que é quando a coluna ela gera uma
um giro entre as vértebras, entre si. Então é quando, por exemplo, eu faço isso, ó. Eu torço para um lado, as minhas vértebras estão fazendo assim entre elas, e eu torço para o outro. Essa torção ela é muito interessante porque ela ajuda bastante a lubrificar os discos de cartilagem, dando mais vitalidade para a coluna, dando mais saúde e longevidade para a sua coluna, e quem não quer um alongamento de coluna, uma coluna bem saudável para o resto da vida, né? Outro movimento que eu acho muito interessante de trazer para as aulas são os movimentos de equilíbrio. É quando, por exemplo, você fica numa perna só, ou às vezes você está com um pé e um braço só apoiados no chão, que quando você gera equilíbrio, o que o seu corpo faz? Ele inteiro começa a trabalhar e ativar diversas musculaturas para te manter num eixo que você escolheu, né, que você estabeleceu. E com isso você ganha tanto uma sensação de equilíbrio, concentração e estabilidade, quanto você trabalha o corpo fazendo microajustes e micromovimentos de uma forma integral, de uma forma inteira. Então os movimentos de equilíbrio, os asanas de equilíbrio, eles são muito interessantes para trabalhar tanto concentração, estabilidade, mas também esses microajustes que são muito importantes quando a gente está vivendo o dia, né? E a sexta posição, a sexta forma de você movimentar o corpo, seriam as invertidas. As invertidas, elas têm diversas funções dentro de uma prática mesmo de yoga, que é, por exemplo, a gente direciona mais prana para a cabeça, mas uma função fisiológica muito importante, duas delas, na verdade, uma é tirar a pressão sanguínea dos pés. A gente fica o tempo inteiro ou nesse eixo, que é com o sangue sendo direcionado cada vez mais para os pés, ou seja, a cabeça e o tronco estão muito acima dos pés, então o sangue tende a descer, ou no máximo deitado, né? Que aí a gente tem uma distribuição melhor de sangue, mas o sangue não chega a sair dos pés de uma maneira mais profunda. Quando a gente faz as invertidas, ou seja, são as posições que o pé vai para cima do nível da cabeça e do tronco, o sangue começa a descer do pé, diminuindo muito a tensão nos pés, e os pés são um lugar que acumula bastante tensão. E outra função é a gente gerar uma irrigação maior do cérebro. Quando a gente joga maior quantidade de sangue para o cérebro, a gente está estimulando o trabalho do cérebro. Então ajuda a concentração, a atenção, raciocínio lógico. Tudo isso é relatado pelos livros que a gente estimula utilizando as invertidas. Então essas 6 posições são 6 posições, não diria nem posições, né? Mas 6 formas de você movimentar a coluna. É como eu sempre gosto de pensar na minha prática de asana. Elas têm que ter pelo menos essas 6 posições, tá bom? E com isso a gente vai mantendo o corpo forte, flexível, estável e confortável, como Patanjali diz, né, no Stira Sukham Asanam. E outro motivo importante é a gente conseguir ter conforto no dia a dia e na prática. Por exemplo, quando a gente movimenta o corpo, a gente trabalha o corpo todo, a função é, eu consigo ficar confortável sentado aqui. Enquanto eu estou dando aula para vocês, a minha coluna não está começando a doer rápido, não estou com as pernas, estou com as pernas cruzadas aqui, né? Eu não estou com o joelho doendo. Então a gente trabalhar o corpo me dá recurso para que eu consiga exercer as minhas funções do dia a dia com maior conforto e maior firmeza também. Beleza? Deu para entender? A gente vai poder interagir muito mais por aqui. Então até a próxima aula aqui do Yogalaya. E aí, o que achou do vídeo? Deu para entender melhor? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e diz o que para você é asana, e se você tinha uma visão diferente. Eu vou sentir o maior prazer em poder interagir e compartilhar aqui de bastante conhecimento. Então deixe seu comentário aqui, clica no link, se inscreve na escola, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.